Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de análise multivariada de dados. Estamos no módulo 1, agora noções de estatística para quimiometria. Vamos ver uma introdução, média, variâncias e o padrão, covariância e escalonamento. Variável é toda característica de interesse estudada em uma população. Então nós podemos ter variável qualitativa, pode ser nominal, por exemplo, campos produtores de petróleo. Posso ter o campo de jubarte, campo de golfinho, ou seja, são nomes associados a essas variáveis. Pode ser ordinal, como rank, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Quantitativa, discreta, como por exemplo, número de casos de acidentes. Eu vou ter alguns números inteiros, 45, 38. Ou variável quantitativa contínua, como por exemplo, densidade de um óleo. O óleo pode ter densidade 0,875, 0,923, assim por diante. Informação. Eu posso ter aqui a informação química. Então, por exemplo, isso aqui são espectros de infravermelho na região do médio de petróleo. E aqui alguns valores de alguns atributos com as propriedades físico-químicas para essas amostras. Como, por exemplo, eu posso ter a densidade API, a pressão de vapor, ponte Fugô, viscosidade cinemática. Então, eu tenho propriedades. Média. A média é a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos no meu vetor. Então, represento por x barra é igual a 1 sobre n vezes o somatório de cada um desses elementos do meu vetor. Ou podemos representar dessa forma, 1 sobre n, sendo uma constante, multiplica a transposta de um vetor unitário, formado apenas, vetor unitário aqui formado apenas com elementos iguais a 1, vezes um vetor x, aqui considerando o vetor x sendo um vetor coluna. A multiplicação de uma constante por todos os elementos da minha variável x, ou seja, se eu pegar cada um desses elementos e multiplicar por uma constante c, então a minha média também fica multiplicada por essa constante c. Tem essa representação. Se eu adicionar uma constante a todos os elementos da minha variável, eu tenho essa constante somada à minha média. Então, por exemplo, um vetor coluna com os elementos 3, 2, 7. Então, eu tenho essa representação, utilizando uma representação algébrica. Então, como eu tenho 3 elementos, então eu vou ter 1 sobre 3 vezes esse vetor com elementos 1, vetor de 1, vezes o meu próprio vetor. Então, este vetor de 1 vezes este vetor vai me dar a própria soma dos elementos do meu vetor x. A soma deles dividido pelo número de elementos me dá a média. Então, aqui eu tenho a média igual a 4. Se eu multiplicar cada um dos elementos por uma constante, por exemplo, uma constante igual a 5, é o mesmo que eu ter 5 vezes o meu vetor. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter 5 vezes a minha própria média. Ok? Então, eu tenho 5 vezes 4, eu vou ter esse produto aqui sendo igual a 20, que é igual a 5 vezes a minha própria média. Se eu somar por uma constante, também coloquei aqui uma constante igual a 5, eu vou ter na soma dos elementos o valor de 5, então eu tenho 5 3 vezes, então eu tenho praticamente a mesma soma da minha média mais 3 vezes 5. Então, a minha média fica somada desta constante. Então, um exemplo aqui de um conjunto de dados. Então, eu tenho aqui o zero, essa linha pontilhada na vertical representando zero, e aqui o meu conjunto de dados. Se eu pegar meus dados e centrar na média, representar aqui por x ponto, essa aqui é uma representação estatística. Na física, normalmente, x ponto é a derivada daquela variável em relação ao tempo, mas aqui eu vou representar apenas para a variável centrada na média, é igual a minha variável menos a média, ou seja, eu vou subtrair a média de todos os elementos da minha variável. Então, tem a minha variável menos um vetor unitário vezes a minha média, ou seja, cada elemento do meu vetor eu subtraio da média. Então, nesse caso, o que eu faço, o que eu vou ter é o deslocamento da média do meu conjunto de dados para o zero. Então, pode notar que o x, né, o meu vetor x é igual ao x centrado na média, mais
a média. No caso aqui, a média, eu estou falando um vetor contendo as médias. E eu posso utilizar o mesmo conceito para a matriz. Então, a matriz X centrada na média é o mesmo que a minha matriz X menos, aqui agora, eu vou considerar agora um vetor de médias, né, vezes uma matriz unitária, no caso aqui um vetor unitário, e nesse caso eu estou centrando na média cada vetor coluna da minha matriz X. E a média de uma matriz X centrada na média deve ser igual a zero. Uma vez que eu trouxe a média para zero, então se eu tiro a média dessa matriz, ela deve ser igual a zero. Matriz não, vetor. Então ele deve ser igual a zero. Então variância, a variância, no caso aqui, nós vamos trabalhar apenas com variância amostral, não vou tratar sobre variância populacional. E em relação ao número de graus de liberdade do meu vetor ou do meu parâmetro, nós vamos tratar no momento apropriado mais à frente nesse curso. Então é dado 1 sobre n menos 1, número de elementos menos 1, vezes a somatória de cada elemento menos a sua média ao quadrado, ou seja, o somatório dos desvios ao quadrado. Isso eu posso representar dessa forma, 1 sobre n menos 1, que multiplica a norma do meu vetor x centrado na média, a norma ao quadrado desse vetor. Então, a multiplicação de uma constante por todos os elementos da minha variável x. Então, eu vou ter x multiplicado pela minha constante. A média também fica multiplicada por x. Então, quando eu faço esse produto aqui, esse quadrado, acontece que eu tenho a minha própria variância multiplicada pela constante ao quadrado. Então, posso fazer essa representação da constante ao quadrado vezes a minha própria variância. Se eu adiciono uma constante a todos os elementos, acontece que a minha variância não altera, ou seja, a dispersão dos meus dados não altera. Uma vez que eu tenho dentro desse termo o valor menos a minha média, quando eu somo uma constante, eu tenho a constante somada no meu valor e também na minha média. Então, quando eu faço subtração, eu cancelo esse termo que é a minha constante. Então, um exemplo aqui, um vetor com os elementos 8, 3 e 7. Então, 8 mais 3, 11 mais 7, 18. A média deles igual a 6. Centrando na média, subtraindo cada valor de 6. Então, 8 menos 6, 2. 3 menos 6, menos 3. 7 menos 6, 1. Então, esse aqui é o meu vetor centrado na média. Então, calculando a variância desse vetor, okay? Então, eu vou ter 1 sobre 3 menos 1, okay? Que eu tenho 3 valores, em cada um desses valor x menos a média ao quadrado. Então, eu tenho 1 meio que multiplica esse resultado, que dá 4 mais 9 mais 1, 14, que eu tenho uma variância igual a 7. A multiplicação de uma constante por todos os elementos da minha variável, então, por exemplo, se eu multiplicar o meu vetor por 2, eu vou ter esse novo vetor, e o meu vetor centrado na média, ele altera, então ele também fica multiplicado por 2. O que antes era 2 menos 3 e 1, agora fica este vetor multiplicado pela minha constante. Então, quando eu aplico essa mesma equação a esse vetor multiplicado pela essa constante igual a 2, então eu vou ter cada um desses valores aqui agora ao quadrado. Então, eu vou ter 1 sobre 3 menos 1, 1 meio, 4 ao quadrado, mais 6, menos 6 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, vou ter 16 mais 36 mais 4, que vai me dar um total de 56. 1 meio de 56 é igual a 28, que é igual a 2, que é a minha constante, ao quadrado, vezes a minha variância. Variância que eu obtive, que é 7. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu vou ter raiz quadrada desta constante, que é 1 sobre n menos 1, vezes agora a norma de x centrado na média, onde na variância eu tinha a norma ao quadrado. E vale as mesmas propriedades anteriores. Se eu tiver a multiplicação de uma constante por todos os elementos da minha variável, agora o meu desvio padrão fica multiplicado pela minha constante, enquanto na variância era multiplicado pela constante ao quadrado. E a adição de uma constante a todos os elementos da minha variável x, eu permaneço com o mesmo desvio padrão. Como nós vimos para a variância se mantém a mesma. Então, observe, quando eu somo algum elemento a todos, alguma constante a todos os elementos do meu vetor,
A variância, ou seja, a dispersão dos meus dados, ela não altera nem a variância, nem o desvio padrão. Covariância, que é a quantidade de informação em conjunto entre duas variáveis. Então, eu tenho a covariância entre x e y. Posso representar também por S, x, y, né? Fazer qualquer uma das duas representações. Então, é igual a 1 sobre n menos 1. Também só vamos trabalhar aqui a parte amostral, que é igual a x menos x centrado na média, vezes o y menos o y centrado na média. Eu posso ter essa representação algébrica. 1 sobre n menos 1 de x ponto, né, x centrado na média, transposto y centrado na média. Posso ter isso na forma de uma matriz, ou seja, uma matriz de covariância. Eu posso pegar uma matriz e determinar a covariância de cada uma dos meus vetores coluna. Então, eu vou ter, quando eu pego um vetor por ele mesmo, eu tenho a variância daquela variável. Quando eu pego o primeiro vetor coluna pelo segundo, aí eu já tenho a covariância entre os dois vetores. E faço essa representação. No caso aqui, S de xy, S de x1, x2. No caso aqui, a variável x1 e a variável x2. Sendo esse x1 como se eu identificasse um vetor coluna para a minha variável. E essa matriz de covariância ela será sempre quadrada, determinada pelo número de variáveis que eu tenho na minha matriz. A transposta da matriz de covariância eu represento dessa forma. Então, eu tenho a matriz de covariância ela sempre vai ser igual à sua transposta, ou seja, é uma matriz simétrica. E eu posso representá-la 1 sobre n menos 1, da mesma forma que eu tenho aqui no formato vetorial, só que agora no formato matricial, onde eu tenho a matriz centrada na média, transposta vezes a própria matriz centrada na média. É interessante reconhecer essa parte algébrica, uma vez que o software que nós vamos utilizar, que é o MATLAB, ele permite fazer esse tipo de tratamento de forma mais simples. O escalotamento. O escalotamento é quando eu divido todos os elementos do meu vetor pelo o próprio desvio padrão. Então, eu vou escalonar, eu vou colocá-los toda a minha variável sobre uma variância unitária. O autoescalonamento é quando eu centro na média e subtraio pelo desvio padrão, ou seja, além de eu ter variância unitária, agora eu tenho os dados centrados na média. É interessante fazer escalonamento quando eu tenho um conjunto de dados cujas unidades de cada variável, de cada vetor variável, elas não são a mesma. Quando isso não ocorre, eu posso apenas centrar na média. Então, um exemplo aqui é um espectro NIR. Normalmente não precisa ser escalonado porque todas as colunas da matriz possuem a mesma unidade, que é a unidade de absorbância.